que vocês acham de filme de terror? Ai, olha... Filme de terror, pois é, cara. Não sei porque é uma coisa que eu não assisto, velho. O Robertão também tem medo, Robertão, de filme de terror? Eu sou frouxo pra filme de terror, eu tenho que confessar Eu isso. morro de medo também. Qual foi o último que a gente assistiu, você lembra? Babadook. Quer dizer, não, que você assistiu Eu ou que assisti. você ficou a maior parte do tempo com a cara escondida ali? Eu não assisti porque eu tenho muito medo e eu sonho à noite. Não, mas eu vou te falar que eu não fiquei com tanto medo assistindo aquele filme, não. Apesar de que eu comentei com o Márcio depois aí, ó. Que à noite em casa, se você olhasse assim pro escuro ali, você pensava duas vezes. Deixa eu acender a luz aqui rapidinho, né? Antes de ficar... Não, mas deixa eu contar uma coisa. Uma vez a gente tava aqui em casa e assistiu um filme de drama, né? Não é de terror. Conhece Mama? Não é drama, é filme de terror. Não. O nome. Ah, É mas filme- é bem fraquinho. É filme mano. de drama, é filme de draminha de amor, sabe? Tipo. E aí, beleza. Eu assisti esse filme e saí pra trabalhar, né? Eu tava trabalhando no evento à noite. E beleza. Saí quando eram as 3 horas da manhã. Eu cheguei aqui em casa, cara. Geralmente eu chego, tá tudo escuro. Eu cheguei todas as luzes da casa acesas. É por precaução, né? Vai que acontecesse alguma coisa. Que coisa que podia acontecer. Não, mas fala. Alguém subir a escada da nossa casa sem eu ver. Quem que é alguém? A Alguém da mama lá no filme. Não, mas eu falei com o Márcio que pra mim não me dá medo vendo filme de terror de fantasma, vendo filme de terror de Abdução de alienígena, assassinos. isso aí Não, não tem- aí sim. Aí o Se buraco mais você embaixo me pra falar, você. Se você me falar de terror com alienígena, É, cara... o Sandro ele tem medo de ser Ou abduzido com de novo. lagartixa. Não. Lagartixa, caramba. Olha a Aline já entregando os podres, cara. Não, Não, Aline, Aline, não que pode. é isso? Como assim, lagartixa? Calma, Aline, é o primeiro Eu tô episódio por ainda. fora aí. entendeu? O que é? Não, é o seguinte, não, deixa eu contar pra você uma vez, cara. Uma vez eu fui no cinema, fui eu e meu primo, e a gente falou, não, vamos assistir aquele filme Contato de Quarto Grau, porque eu sou igual o Sandro, eu tenho medo de alienígena, eu tenho medo de ET, cara. Mas vocês Somos adoram dois, Star somos Trek, dois. Star Wars e tem Pois medo de é, alienígena, mas eu que- tenho medo. Não, Não, e outra? Mas sabe o ETzinho lá, o ETzinho do zoião, aquele lá dá medo. cara. Deus livre. E outra, cara, e assim, e o pior de tudo, é se tiver um filme de alienígena, eu vou assistir. É sério, aí eu sei que eu vou me borrar todo e for. Aí beleza, foi eu e meu primo, vamos assistir Contato de Quarto Grau, porque disseram que é da hora e tal. Beleza. Entrou os dois no cinema, devia ter, sabe, a sala lotada, devia ter umas 5 pessoas na sala assistindo o filme com a gente. Velho, não passava uma agulha, cara. E aí... Aí beleza, cheguei em casa, né, na época eu e a Aline, a gente ainda namorava, né, eu falei pra ela, Aline, assisti um filme de terror, caramba, fiquei com muito medo, me borrei todo, cara. Eu e o meu primo, a gente louco lá no cinema. Ai, que filme que você assistiu? Eu falei, Contato de Quarto Grau. Isso aí não é nada não, deixa eu assistir, vai, conta aí o que foi. Não, eu fiquei com medo. Normal. Ué, mas não era um filme besta? Não, não era. Não, não. Vocês não assistiram ainda lá Os Escolhidos, né? Não. Não, Pois é, assista. não vou assistir. Assiste, Aline. Não. Cara, eu vou falar pra você. Agora seria uma boa hora pra eu contar umas histórias aqui, já que a Aline tá aqui do lado. Olha, eu vou embora, Márcio. Falar pra você, eu não gosto de assistir Não, nem Alien, velho. Deixa, Dá então uns deixa, cagaços, deixa velho. Sério? Não, Cara, não. Olha só, o Roberto é pior do Não, que eu tô falando, eu Não, mas ó, deixa eu fazer então, Sou já puxando o assunto que a gente tava falando de terror, eu vou contar a história de alienígena. O porquê que eu sou tão traumatizado com essa história de ter medo de ET. Ó, o Sandro confessando que ele foi abduzido. Não, Vamos não, lá. não. É, Silêncio no vamos estúdio. ouvir a isso, não é história. Silêncio no estúdio, agora, vai. Mas vamos lá. Sandro rezando ao probo. Não, mas quando eu era pequeno, morava em Valinhos, minha mãe tinha uma conhecida, uma amiga dela lá, que certo dia chamou ela, tava conversando e tal, não sei o quê. Isso minha mãe me contando, que eu lembro pouco, né, que eu era muito pequeno. Mas essa amiga da minha mãe começou a contar pra ela que na frente da casa dessa mulher, onde ela morava, tinha um corgo. Um corguinho, né? Um corgo. Um corguinho, um riozinho. Onde passa água, sabe? Um córrego. Melhorou, né? Aí essa mulher, ela falou que ela tava à noite na casa dela e ela começou a ver aquela luz brilhante do lado de fora, né? Da casa dela e tal. Ela olhou e falou, o que é essa luz e tal? E isso tudo minha mãe me contando, né? Essa história. E aí ela falou que a mulher foi até a janela e na hora que a mulher abriu, ela viu aquela luz forte em cima desse córrego ali, em cima desse corguinho. E dessa luz ela conseguia ver que era como se tivesse um objeto parado por cima daquele córrego ali, né? E como se estivesse puxando água, como se estivesse pegando água daquilo ali. E eu lembro que
eu tenho essa história na minha cabeça, mas eu não lembro da mulher contando. Então, como a minha mãe me contou isso daí tudo, minha mãe conta que eu tava do lado dela, escutando essa mulher contar toda essa história. E a partir daí que eu fiquei traumatizado, porque a mulher jura de pé junto, né? Jurava de pé junto pra minha mãe que era uma nave, uma espécie de um disco ali que tava em cima desse córrego ali e tal. E ela só conseguiu ver essa luz brilhante do lado de fora ali, como se tivesse alguma coisa pairando sobre o negócio. Então, fica aí, esse é o motivo pelo qual eu tenho medo de ET. E não sou o único, cara, né? Mas você sabe quem ouviu essa história aí? M. Night Shyamalan, né? Nem sei se eu falei o nome do cara certo. Night Shyamalan. Sei O lá. cara do seu sentido. O cara do sexto sentido. Porque os sinais, cara. Os ET que ia atrás de água. Não, eles tinham medo de água, né, medo, cara? né? Nossa, eu inverti tudo aqui. Cara, eu vou falar pra você, tem um filme de terror que me traumatizou na infância, é Aracnofobia, velho. Eu falo pra você, velho. Cara, velho do céu. Aracnofobia. Mano, eu falo. É um que tem umas aranhas gigantes lá, não sei o que. Não, as aranhas são pequenas, isso que é pior ainda. Elas Nossa. invadem a casa. Tudo. Nossa, elas são muito más, Jaqueline velho. assistindo isso, queria ver. Meu Deus do livre, cara. Você tem medo? Não, eu não. Ah, eu bom. não. A Jaque morre de medo de aranha. Então, mano do céu. E uma vez, cara, já contou a história pra mim, eu fui tentar consolar ela. Falei, não, ela falando, né, que eu amanheci com duas marquinhas na mão, dedão. no dedão, E eu, tipo, a gente tava conversando também de ET no dia, né? foi. Eu fui confortar ela, falar, não, isso aí não é abdução, não. Isso aí geralmente é picada de aranha. Nossa. Eu não sabia, cara. Ela ficou com mais medo ainda, né, do que do ET. Não, mas eu acho que pra mim o pior é essas histórias de ET. Tem mais histórias aí e tal. Eu lembro de uma outra coisa que inclusive eu escutei hoje em um vídeo no YouTube, que é o tal do chupa-cabra. Ah, Era não, outra não. coisa que... não. Cabra da hora, pô. Mano. E o ET de Varginha, então? Você deve ter se cagado naquela Ô, época. Cara, eu conheço uma mina que morava em Varginha, cara. Sério. Ô, louco. Amiga nossa. É verdade. Não, é sério. Chamar ela qualquer dia pra falar da história do ET de Varginha. Cara, Tem que chamar os caras tem um que- amigo que ele jura de pé junto lá, falou, é proibido esse assunto ser comentado entre os moradores ali da região, entendeu? Mas lá na própria cidade tem, tipo, ponto de ônibus, é tudo temático. Então, por causa mas- do ET. Mas assim, as pessoas daquela época, assim, se elas comentarem, se for entrevistar, é tudo meio que em off ali, entendeu? Você não pode falar nada sobre aquilo que aconteceu. Vai na Unicamp lá perguntar pros caras. Os caras dizem que trouxeram pra Unicamp, né? Badam Palhares. Falar. Você sabe que falam que existe um terceiro piso na Unicamp, né? Pra Exato. pesquisas. Já Extra chama o nome pro episódio piloto. Aquele com o terceiro piso. Aquele com o terceiro Tá piso. bom? Não pode ser aquele que é muito Friends, velho. Então bora, né? Então vamos lá. Fala pessoal, aqui é o Márcio Santos. Estamos aqui hoje no episódio piloto do Engrenagem Cast. É um orgulho estar aqui, né, Opa. conversando Pois é. com vocês essa... Pra gente é noite, né? Mas pro ouvinte pode ser dia, pode ser tarde, pode ser de madrugada. É. Você já ouviu o podcast de madrugada? Cara, já. Às vezes eu tenho que ficar desenvolvendo lá. E às vezes eu canso de ouvir música. Eu falo, vou escutar um podcast aqui. De madrugada é difícil, De cara. madrugada. Eu tenho... As minhas rotinas de podcast geralmente é no carro ou no trabalho. Em casa eu acho que é difícil escutar podcast em casa. Eu vou ficar feliz se alguém mandar um recado e falar que escuta o episódio piloto ou qualquer outro episódio do Engrenagem Cast de madrugada. Porque essa é a ideia do Engrenagem Cast, né? De unir um papo de amigo, né? Somos 3 amigos aqui, estou eu, o Sandro e o Roberto aqui. Daqui a pouco a gente vai se apresentar para vocês. E a gente teve essa ideia de se unir, né? Pra bater esse papo via podcast, de compartilhar as experiências, os conhecimentos de cada um através desses papos via internet, né? Exato. E, bom, a ideia do canal Engrenagem ela já vem há algum tempo, né? A gente já tem algum tempo que a gente está tentando tirar essa ideia do papel. E o conceito da engrenagem, ele é justamente, a gente pensou nessa ideia da engrenagem porque a gente queria falar sobre muita coisa.
A gente tinha vontade de falar sobre filmes, sobre livros, sobre HQs, sobre games, enfim, muita coisa que é relacionada à cultura pop. E por isso que a gente resolveu escolher o nome Engrenagem, porque a gente teve a ideia de que tipo, uma coisa leva a outra, como uma engrenagem mesmo, que movimenta, ela movimenta uma outra coisa. A engrenagem ela se liga e cada engrenagem que gira vai movimentando outra e assim por diante. Eu lembro que a gente chegou nessa conclusão de colocar esse nome porque a gente queria falar, e aí, do que a gente vai falar no nosso podcast? Não, vamos falar de games. Mas aí ia fixar só sobre games, assim, a gente ia se definir só naquilo lá. Né? E a gente falava assim, né? Não, vamos falar um dia de Assassin's Creed. Cara, é legal, você lembra dos Templários? E a gente já começava a falar de história. Aí ia falar de cinema, a gente começava a falar de Matrix, aí já começava a filosofar. E falava de game, falava de música, a música do Matrix. E aí a gente trouxe as experiências também de carreira de cada um, né? Os formados aí, não vou falar do que, porque daqui a pouco a gente se apresenta. E queria falar sobre HQs, queria falar sobre as coleções do Sandro. O Sandro tem muita coisa de colecionável na casa dele. Lá na casa dele, que é uma coisinha ou outra, né, Sandro? Não podemos outra, falar uma coisinha ou outra. Que você gasta muito ali com aquilo lá. Que você investe um pouco do seu dinheiro na... Deixa em off. Mudando de assunto. Mas a gente falando de Engrenagem Cast aqui, o Sandro já falou, e o canal Engrenagem é o nosso sonho. Que o canal Engrenagem, na verdade, é um segundo ponto, né, do Engrenagem Cast. Isso, vamos por partes aí. E o Engrenagem Cast, na verdade, é um podcast de formato semanal que a gente queria trazer vários temas, né? Então, abordar assuntos relacionados a comportamento, a cotidiano, relações, profissão, cultura pop, né? E aí, quando a gente fala de cultura pop, fala de cinema, de séries, de HQ, e trazer várias coisas relacionadas a isso, né? Como convidados para falar sobre livros, convidados para falar sobre os temas relacionados à carreira, muitas coisas mesmo. E quando a gente fala de cotidiano, dá para abordar vários assuntos. A gente já tem vários aí na manga, né, para trazer. Já vamos gravar logo. Tem muito tema legal a ser gravado aí. Falar sobre carreira, pra mim, eu acho um dos temas mais legais, assim. Porque às vezes a pessoa tem um foco na cabeça achando que vai ter aquela carreira dos sonhos e você conversa com uma outra pessoa e fala, não, é muito melhor ou muito pior do que você tá pensando. Sim, e tem muita gente que a gente conhece aí com muita experiência, né? Sim. Principalmente por causa da nossa vivência em empresas. O Sandro já tá, acho que há 5 anos numa multinacional, eu tenho 13 anos de experiência em multinacionais. O Roberto, que praticamente trabalha sozinho, ele confessou aqui pra gente. E isso é uma experiência grande também, né? Ele nunca gosta de falar, mas eu acho que o Roberto é dono de onde ele trabalha já. Ele não conta pra gente, mas... Eu não posso contar minha fonte de renda. O Roberto é dono de onde ele trabalha. Não, eu vou falar o seguinte, hoje não, daqui a 2 dias possivelmente vou estar milionário. Olha só. Então aqui a gente vai subir do Engrenagem Cast para o grupo Engrenagem. Vamos falar um pouco também das nossas motivações, né? Você lembra que faz uns 2 anos que a gente se reuniu, né, para iniciar esse projeto do Engrenagem Cast? 2 anos aí, até a gente trabalhando. Temos já o nosso canal. Nosso canal não temos ainda, né? Temos o nosso domínio aqui, de onde você está ouvindo esse podcast. Sim. A ideia, como a gente falou lá atrás, né, que a gente começou a pensar na ideia de se falar de vários assuntos, de abordar vários temas e tal. E essa foi a principal motivação que levou a gente a fazer o podcast. Na verdade, a gente não tinha pensado em podcast até então, né? Quando surgiu a ideia do canal Engrenagem, a princípio era alguma coisa voltada para vídeo, né? YouTube e tudo mais. O site em si, né? O portal, como a gente quer que se torne um dia, mas... Vamos falar o canal da Engrenagem. Então, a princípio a nossa ideia era o canal Engrenagem. O canal Engrenagem ia ser a gente ia produzir conteúdo para a internet através de vídeo ou texto, né, a princípio, para site e YouTube, né, no nosso site e YouTube. E a nossa principal motivação era essa, de poder colocar, de compartilhar com as pessoas essas nossas experiências, né, ou nossos conhecimentos sobre algum tema, sobre filmes, sobre livro, qualquer coisa assim. E aí a gente resolveu chamar pessoas que gostassem desse mesmo tipo de coisa, pessoas que se conectam, né, com esse mesmo tipo de assunto. E aí a partir disso a gente começou a tentar desenvolver o canal Engrenagem, que foi a nossa primeira ideia.
E aí, infelizmente, a gente não conseguiu tocar esse projeto pra frente, ele acabou sendo engavetado durante um tempo. Mas o interessante é que se a gente for pensar, né, o quanto caiu no nosso colo o podcast, né, o formato de podcast nesses 2 anos que a gente vinha planejando aí, eu comecei a me apaixonar por isso. Eu começava a ouvir o podcast durante o dia a dia, enquanto trabalhava, resolvendo as minhas coisas, e comecei a me apaixonar por podcast. Então, o formato foi me conquistando, e eu comecei a ouvir coisas diferentes, opiniões diferentes, milhares de formatos de podcast, não só podcast de cultura Você lembra pop. o primeiro podcast que você escutou? Cara, eu lembro, eu não quero nem falar qual é o podcast, porque é um podcast que eu adoro hoje, mas no dia que eu escutei, eu odiei, cara. Eu odiei. Eu falei, não acredito nisso. Por que esse cara tá me indicando esse podcast? Mas eu Quem lembro, indicou o podcast? foi um rapaz que é um amigo nosso, e inclusive ele vai ser um dos convidados que eu já vim aqui falar. Hoje ele trabalha na Riot Games, e ele me indicou a ouvir um podcast que eu não gostei. Eu não consigo me lembrar hoje do primeiro podcast que eu escutei, mas eu escuto podcast já há alguns anos, e quando você veio com a ideia de... Quando você conversou comigo falando assim, pô, a gente podia gravar um podcast, eu nunca tinha parado pra pensar, falar, pô, por que eu não gravo um podcast? Aí, do nada, deu aquele insight, falou, cara, é verdade, vamos gravar um podcast. Você lembra também quando a gente tava conversando no WhatsApp, né? A gente começou a conversar no WhatsApp há uns tempos atrás aí no nosso grupo de nerds. E aí toda vez vinha alguma coisa nova, e aí a gente começava a discutir uma série ou discutir algum assunto em específico, e aquilo tomava dimensões gigantescas, às vezes 20 minutos de áudio ali, e a gente, por que a gente não publica essas coisas? Por que a gente não leva isso? Tava até pra juntar tudo num áudio só e publicar ali. Exato. Ficar até um conteúdo bom ali. Fala, pô, a gente ouvia a conversa numa sequência ali, tem toda uma lógica, tá tudo amarrado ali. Já tava tudo, foi muito natural, né? Começou a fazer parte do nosso dia a dia. Não, exato, as conversas começaram basicamente ali, né? As conversas de WhatsApp ali, os áudios de WhatsApp que a gente começou a debater assuntos ali, foi que começou a dar mais cara ainda pra gente na ideia, né, de se gravar um podcast. Mas quando a gente começou nessa empreitada, né, de fazer esse nosso sonho, de tentar conseguir o podcast, a gente tinha outras ideias também, né? Como o Sandro falou, foram engavetadas, né? Que era o nosso estúdio, né? E também uma agência que a gente começou a fazer, e foi muito legal porque a gente teve várias experiências com isso, né? Experiência Tivemos um cliente muito... que deu calote na gente. Foram 2 clientes, né? Mas só teve... Mas foram experiências ótimas, deu né? calote e outro deu trabalho, né? E foi isso. Só que assim, não deu trabalho de dar trabalho, né? Foi um trabalho diferenciado, cara. A gente foi. E assim, como a gente tá falando, experiência de 13 anos em empresa. Foi um tipo de trabalho que a gente não imaginava ter com os primeiros clientes. Foi algo bem complicado. Mas que serviu muito como aprendizado, né, pra gente. E aí, a partir dali, dessas experiências que a gente teve, que a gente começou a amadurecer, né? Foi amadurecendo mais, tanto a ideia quanto a nossa visão, né, de profissionais, né, nessas áreas. E a partir disso que a gente começou a elaborar melhor essa ideia, trabalhar melhor com ela, até chegar no que é hoje, né? Então vamos nos apresentar, né? Eu sou o Márcio Santos, eu tenho 30 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda com ênfase em Marketing pela PUC Campinas, e eu trabalho com análise de contratos, tenho uma experiência longa aí com empresas multinacionais, como eu já falei, são 13 anos, já fui professor de inglês, sou músico, cantor, trabalhei com marketing esportivo também. Sabia dessa? Pois essa é novidade, né? Essa é novidade. Você falar de que trabalhou com marketing esportivo é novidade. Vocês ficaram sabendo faz poucos dias, né? Isso aí eu contei pra vocês faz pouquinho tempo, ninguém sabia. O Marcelo tá bem rodado aqui, a gente pra gente ver, rapaz. Não, eu já fui vendedor também. E assim, quando eu conto nesse pouco tempo, né? Parece 15 anos, né? E desses 15 anos eu fiquei
8 anos em uma empresa multinacional, mais 5 anos em outra. E mesmo assim tive essas várias outras funções que eu trabalhei. Então eu fazia tudo ao mesmo tempo, né? Eu trabalhava em um período em de ouro aqui do cast. Era muito legal, cara. Eu acho que trouxe muita vivência também isso. E no universo da cultura pop eu sou fã de filmes, de quadrinhos, de séries, de games e acho que principalmente de música. Desde que eu conheci música, quando eu tinha meus 4 ou 5 anos, é engraçado que eu lembro da primeira música que eu ouvi na vida. Rapaz do céu. Sério, a primeira música que Mas me... aqui ele vai fundo mesmo. É, a primeira música que me chamou a atenção e eu lembro da cena. Eu lembro que o meu tio ligou um rádio e ele tinha algumas luzes piscando em volta do alto-falante. Luzes pequenininhas, assim, um rádio... Hoje, se a gente olhasse aquele rádio, ia ser muito brega, né? Mas... Anos 80, né? A gente sabe como eram os anos 80. E Bons tava... anos. Exatamente. Nossa, muito bons. bom. Muito. Década, viu? Eu tive um projeto de música dos anos 80 também. É sério. E... Esse cara não fez, né? E aí, tava tocando Walk of Life, do Dire Straits. E eu tenho um carinho muito grande por essa música. Não é a música que eu mais gosto e nem é a banda que eu mais gosto, mas eu lembro de Walk of Life, assim. Eu lembro daquela música tocando naquele radinho e eu gosto muito. E fora isso, também cresci ouvindo muitas coisas com o meu pai, né? Então, mas acho que não vem muito ao caso aqui, porque hoje não é o estilo de música que eu mais gosto. Apesar de que um dia a gente vai falar sobre esse estilo musical. E agora, se apresente, meu amigo. E aí, galera, eu sou o Roberto Faria, tenho 29 anos, trabalho com propaganda e marketing, também sou formado nisso e atualmente estou concluindo meu MBA. Também sou fã de cultura pop, toda essa parte nerdice, esse poder nerd aí que veio pra ficar nesses 10, 20 anos agora. E, pô, o que eu mais gosto da cultura nerd, da cultura pop, né? Não é assim, eu não sou um músico que nem o Márcio, nem que nem o Sandro aqui. Aí eles ficam conversando aqui sobre sonoplastia, na hora de preparar a mesa de som aqui, eu sou aquele que tô boiando que nem louco aqui. Eu sou mais da parte de criação, trabalho com... desenvolvimento, domino Photoshop, trabalho com a manutenção do nosso site aqui. Ele é o cara do TI. Eu, não sou o cara do TI. Eu odeio quando fala que eu sou o cara do TI, velho. Eu não sou o cara do TI. A gente sabe que não, por isso que a gente fala. Mano, o Roberto meu serviço também fala que eu sou o cara do TI, mas eu não sou o cara do TI. O Roberto é o Mr. Robot. Exato. Precisou formatar o seu PC? O Roberto faz. Não, mas eu sou o cara que põe o site no ar e eles são o cara que põe o podcast no ar. Aí. Não, mas só uma curiosidade. Sabia que quando eu falo o nome da empresa onde eu trabalho, todo mundo me pergunta, você sabe arrumar computador? Pô, mas aí você caiu o diploma assim no chão, né? Fala, pô, que tristeza, né? É, terrível. E eu sou o cara aqui da cultura da J-pop culture, cultura pop japonesa, né? Sou grande fã. Você não vai falar que eu sou otaku, tá? Novamente. Falou difícil pra não falar que era otaku. Exatamente. Não, todo mundo gosta da cultura japonesa, ela tá aqui, pô... Brasil, né? Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Quem nunca ouviu falar disso? Quem nunca, né, cara? Quem nunca, pô. E é um prazer estar aqui com todos vocês aqui na casa do Márcio, gravando esse podcast. Tá bom. Bom, minha vez então aqui, né? Meu nome é Sandro de Paula, tenho 26 anos, sou o caçula da turma aqui, ó. Sobre a minha formação, também sou formado em propaganda e marketing. Atualmente eu me formei num MBA em gerenciamento de projetos e é por isso que eu tô aqui, ó, tentando... mandar esse projeto pra frente, fazer esse projeto andar, né? Tô querendo aplicar meus conhecimentos aí adquiridos no MBA. Bom, relacionado à cultura pop, o que eu posso falar é que eu sou um apaixonado por games, por filmes, séries, HQs e música também. É uma das coisas que me fez conhecer o Márcio aí, ó. Cara, música também é desde pequeno, que o Márcio falou da primeira música que ele lembra de ter escutado. Eu não lembro da primeira música que eu escutei, mas segundo minha mãe, quando eu tava nascendo, tava tocando Fábio Júnior. Caçador, cara. Puta, cada um que minha a gente mãe... fica sabendo. A minha esposa odeia essa música. Eu adoro, cara, cantar. E minha mãe conta que durante o parto mesmo, tinha um radinho numa sala próxima ali, num outro quarto, não sei, e tava tocando Fábio Júnior, cara. Então, quando eu era pequeno, minha mãe me contou isso, eu escutava, cara. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu escuto ainda, se deixar eu escuto. E é uma música boa, eu gosto dessa música do Fábio Júnior. Não sou fã de outras coisas dele, mas Caça e Caçador tá aí, foi uma das músicas que... Aliás, foi a música que tava tocando quando eu nasci. Mas eu tive uma ligação forte com música aí quando eu era mais novo, até os meus 16 anos mais ou menos. E aí depois de um tempo eu fui me afastando. Atualmente eu tô aí meio que
em stand-by nessa parte da música, mas é uma coisa que me chama muita atenção. Não consigo viver sem música também. Eu, pelo menos, eu acho que como o Márcio já disse uma vez aí, pelo menos uma música no dia tem que ser escutada, sabe? Não dá pra viver sem música. E como eu já disse, na cultura pop eu sou apaixonado por filmes, acho que é o que eu mais consumo ultimamente, games, acho que é isso, cara. Não é. Não? Não é o que você mais consome. Não é música, nem games, nem filmes, não. São bonequinhos ou action figures? São action não, figures. Cara, essa minha coleção já faz um tempo que tá parada. Porque não tem mais espaço, né? Não tem como você expandir o negócio lá. Já tem um tempo que eu não Tem um tempo que tá parado. Nossa, faz 2 semanas que eu não compro um action figure novo, né? Cadê o WhatsApp aqui, né? O que ele postou aqui hoje que ele comprou? Não, hoje Chegou hoje ou foi ontem, né? Não, hoje eu mandei só o óculos lá da... Hoje foi só o óculos que ele colocou. Bom, vamos começar aqui do princípio. Eu e Sandra, a gente fez faculdade junto, tá? A gente entrou no segundo semestre de propaganda e marketing na Unip Campinas. Aí, certo dia, teve um trabalho pra fazer e o Sandro me chamou ali. Eu tava com 2 gostosas do meu lado e o Sandro me chamou assim e falou: vamos juntar e vamos fazer um grupo, né? E deu no que deu, né? Eu larguei as gostosas e fiquei com o Sandro. Que não, cara, tá vendo, ó? Por isso, bros before hoes, né? Cara, não, mas o lance é que assim, eu não me lembro muito bem como a gente se conheceu, mas provavelmente foi lá na igreja, né? E foi com alguma coisa de música. Foi, com certeza. Porque o Sandro tocava teclado na igreja e eu tocava violão e cantava de vez em quando, e a gente começou a fazer umas coisas de música aí. Na igreja a gente tocou pouco tempo junto, mas a gente teve uma banda também na época, lembra? Passou depois da igreja, a gente resolveu fazer uma banda do mundão. Uma banda de rock, aquele rock. Cara, chamava-se Mac Bean, a banda. Mac Bean, cara. Cara. Que da hora. Mac Feijão, rapaz. Cara, quantas vezes eu vi essa piadinha do Mac Feijão? E, cara, é muito bom. Mas assim, eu me diverti muito com a banda. A gente tocou uma vez só, né? Um show, cara. Foi um show só, mas a gente ensaiava pra muito. Ficar na história, né? Aquele show que ficou na história, né? Cara, um show no Inferninho. A gente pode falar porque fechou o lugar, né? Era o Tarantino em Campinas. Era um inferninho, cara. A gente tocou que música? Eu não lembro da música agora. Eu lembro, a gente acabou com Viva La Vida do Coldplay. Porque a gente disse que acabou porque a gente adorava a nossa versão, mas era uma reversão rock da música, né? Não era a versão do Chris Martin. A gente fez uma versão rock de Uma Louca Tempestade da Ana Carolina. Pode crer, é verdade. Nossa. E eu não lembro qual que foi a outra. Foi Skank. Foi Skank. Cara, o Sandro tocando Skank como nunca. Como se fosse a última coisa da vida dele, tocando uma saideira. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Legal. E a gente desenvolveu uma amizade, Temos videoclipes né? disso aí? Não tem, cara. Não tem. Esse é o tipo de coisa. Mas eu tenho fotos. Foto também tem. Nós amamos tem o vídeo fotos. da outra banda que Eu tenho tocou fotos. mas não tem da nossa. Cara, tem foto? a foto é muito boa. Depois Se eu tem. achar, eu vou colocar no post. Cara, na boa, velho, eu tenho uma foto da festa de formatura que está com o nosso ouvinte, espero que ela esteja ouvindo, Patrícia Cipolla. Rapaz, eu tava fazendo uma cara no dia da formatura, velho. Pensa num dia que você tá deprimido, triste, alguém da sua família morreu. Velho, você olha aquela foto, seu dia melhora. A gente se conhece. Basicamente, eu fui o elo de ligação, né? Olha só aí que legal. Eu fui o elo de ligação. foi a engrenagem. Foi a engrenagem Moveu do na- meio. Olha só. Foi a engrenagem do meio. Olha aí. Mas basicamente foi isso, porque quando a gente, eu e o Márcio, a gente tinha banda e tal, a gente começou a desenvolver uma amizade. E eu e o Robertão, como a gente estudava junto, a gente começou a ter uma amizade mais próxima na faculdade. E aí a gente começou a trocar a trocar papo ali, né? Aliás, bater papo sobre essas coisas nerds que a gente gostava, né? As coisas em comum. E o Márcio também, do outro lado, quando a gente começou a ter mais contato, começou a conversar, e a gente trocava muita ideia também sobre cultura pop, sobre filmes, sobre jogo e tal. E aí foi daí que surgiu a ideia de chamar esses caras, né? Partiu de mim a ideia de juntar essas duas pessoas aí que gostavam dessas mesmas coisas. E daí que surgiu o Engrenagem Cast.
Vamos falar um pouquinho também sobre os assuntos que a gente vai abordar no cast, né? No decorrer aí da nossa vida de podcaster. E um dos primeiros assuntos que a gente já vai colocar em pauta é filmes, né? Filmes é uma coisa que a gente tem que abordar na cultura pop. Vamos fazer os reviews, vamos comentar filmes antigos, vamos fazer uma sessão nostalgia de filmes antigos também, né? Com certeza. Não, eu acho que um dos temas mais legais aí é a gente abordar, tipo, os filmes que cada um mais gosta, as preferências de cada um pra filmes, os guilty pleasures de cada um. Filmes que, ruins. pô, um tema assim, como você não viu esse filme ainda, né? Exato. Isso é um absurdo, né? E como uma coisa leva a outra, filmes, séries. Séries, pô. Séries, cara. Não, série, pô, séries é uma coisa que acho que de um tempo pra cá eu não consigo ficar sem ver uma série, cara. Eu tenho que estar assistindo constantemente alguma coisa ali. Tanto que assim, na minha lista ali eu devo ter, sei lá, atualmente eu devo estar assistindo umas 4 ou 5 séries assim simultâneas, entendeu? Cara, hoje eu assisto, deixa eu me lembrar, eu tô assistindo Arrow, Flash, The Big Bang Theory, acabei de terminar Jessica Jones, pô, série foda da Marvel, hein? Parabéns, Marvel. Eu tenho várias outras que eu tô Cara, assistindo aí também. Pô, e tantas outras séries antigas ali que eu adorava. Vocês acham que a gente tá passando por uma nova era de ouro? Ou assim, ou talvez seja a primeira era de ouro das séries? Porque eu só vejo série boa ultimamente, cara. Eu acho que a gente tá passando pela série ouro do consumo de séries. Porque, gente, True Detective, Mr. Robot, The Walking Dead, Breaking Bad, Game of Thrones. Cara, muita coisa boa. Então, tem muito assunto pra gente falar sobre séries, hein? Tem muita série boa pra gente poder falar, pra gente poder esmiuçar e aí tá ligando. Inclusive, você falou das séries baseadas em HQs da Marvel. HQ é um ponto a gente também que a gente quer abordar no nosso cast. E o Sandro, a gente gosta muito de HQ. E o Roberto gosta muito de mangá. Hentai, né? Não, isso não tem mais graça. Não. Na minha idade não tem mais graça. Cara, não, mas mangá e HQs, assim, inclusive os mangás faz muito, muito tempo. Acho que o último mangá que eu li na minha vida foi Cavaleiro do Zodíaco. Faz muito tempo. O último que eu li foi Evangelion, que terminou faz pouco tempo também. Evangelion, pô, preciso pegar com você Evangelion. Precisa, cara, é maravilhoso. Pô, atualmente eu tô lendo Samurai X, né? O famoso Rurouni Kenshin aí. Pra todo mundo que você fala de HQ, já vem logo na cabeça aquela ideia, né, de super-herói e tal. É o Batman, o Homem-Aranha, Marvel, DC. Mas não, cara, o que existe de HQs aí fora isso? Uma que eu considero uma peça incrível de literatura, que é Retalhos. E falando em literatura, a gente também pode falar de livros, porque é outro assunto que a gente vai abordar aqui no nosso podcast. De vez em quando vamos falar sobre livros. Já tem uma pessoa esquematizada pra vir falar do seu próprio livro, um autor que vai vir aqui contar pra gente, surpresinha para os próximos casts. Pois é, tem muita gente aí que a gente conhece também que devora livro, que são boas pessoas a serem entrevistadas aí que gostam muito de literatura. Vamos falar sobre música, que não pode faltar. Música, com certeza, todos os estilos musicais, tá? Eu não quero ser rechaçado aqui. Imagina, aqui tá uma promessa. Falar de forró, Robert. Não, aqui tá uma promessa. Há uma promessa pra mostrar que sem preconceito. O Engrenagem Cast não tem preconceito. Certo. O primeiro cast de música que a gente vai fazer vai ser sobre música sertaneja. Lá, tá vendo? Não pode falar mal de axé. É o preconceito. Mas é o preconceito. Mas aí ninguém escuta sertanejo aqui. Não, não. Como não? Você escuta sertanejo? Não, eu não escuto sertanejo, mas o tanto de sertanejo que eu já toquei na minha vida, cara. E eu já escutei muito sertanejo quando eu era novo. Então eu posso dizer que eu tenho uma bagagem bem legal de sertanejo aí. E falando de música, trilhas sonoras. Trilha sonora em si é uma coisa a ser abordada, é um cast à parte, a gente falar da trilha sonora tanto de filmes quanto de games, porque existe hoje cada obra-prima de trilha sonora que é brincadeira, né? Cara. E assim, saindo desse mundo de cultura pop também, a gente vai abordar outros temas, como por exemplo carreira profissional. Já tem pessoas aí no esquema para serem entrevistadas, para falar um pouco sobre carreira, sobre motivação no trabalho, sobre liderança. São skills necessários aí para um profissional. Cotidiano é um tema que a gente também quer abordar no nosso cast, sobre coisas mesmo do cotidiano, coisas que você faz, sei lá, você vai no mercado comprar pão. Você conhece o Zé da padaria ali, ó. É um assunto a ser abordado no cast, por exemplo. Você é da época que você pedia aquele café moído na hora? Falar sobre filosofia. A gente pode emendar em assuntos de filmes, por exemplo. Se a gente vai falar de um Matrix... Falar mais o que, né? Matrix é uma lenda, é um mito do cinema ali. Sim. Toda a história. Vai falar sobre a viagem. Tem que falar de filosofia. Filosofia não é o meu
é o meu campo de maior conhecimento, mas eu tenho muito interesse nessa área e vou ficar muito feliz de conversar com pessoas que entendam do assunto, né? O final de Watchmen. Caramba, cara, aquilo ali... Aquilo ali pô, é pra você pensar, né? É. Quando sobe os créditos, você fica pensando, né? O que você faria? E vai ser um filme, vai ser um episódio com spoilers, né? Vai ser não é spoiler, depois... Não é. Quando sair o filme aí? De quando saiu o HQ. HQ era de ainda- 85. Mas o Roberto tá falando do final do filme, que é diferente do da HQ, né? É. Ah, sim, é. Então, o Vamos final do filme é diferente. E a gente pode emendar aí também política, a gente pode emendar cultura, pode emendar coisas sobre viagens também. Relacionamentos Não. é uma Relacionamentos. isso vai dar pano pra manga, hein? Você sabia que ultimamente você pode até acabar um relacionamento por causa da Netflix, né? Ah, pois é, cara, a gente tava discutindo isso agora há pouco aqui, né? Mas vai assistir um episódio de uma série que você tá assistindo com a patroa lá, sem ela do lado. Nossa. Vai Assista maratonar pra você ver. Nossa senhora. Cara, e é curioso também que eu vi na internet uma empresa que termina relacionamentos pra você. Que é isso? Ela encerra o relacionamento. Eu vou deixar uma ideia de empresa. Você acabou de falar de uma que encerra o relacionamento. Boa ideia, porque você não quer terminar, você pede pra uma empresa ligar você pra terceiriza. Você terceiriza Rapaz. o pé na bunda, terceirizando o pé na bunda. Parece Mas maldade você sabe que pura, eu tenho- mas... Eu tenho uma ideia de negócio que eu falei que o dia que eu conseguir colocar essa ideia, tirar essa ideia do papel, eu vou ficar milionário. Que é... Você já parou pra pensar? Nossa, velho do céu. Você já parou pra pensar o... Véi, Final se de chama-se semana. casamento, velho. Se chama-se casamento. Como é que é divisão, né? Márcio, você que é o único casado aqui. Seu casamento como é que é? O meu casamento é... Comunhão total, parcial? Não, é comunhão parcial de bens. Que quer dizer que o que é seu até Até o momento que você se casa. casou, Então, se você casou, a partir dali já é Aí dos foi dois. compartilhado. E na verdade, assim, Não, o que você consegue depois é compartilhado. eu acho que é comunhão compartilhada de bens. Eu não sei, eu não lembro o nome. Na verdade, assim, eu e a minha esposa, a gente escolheu esse porque era o menos burocrático. Eu acho que recentemente até nem tem tantas opções, né? Não, É duas. era acho menos que não tem mais burocrático. que A isso, gente não tinha intenção Eu de... acho que a total é a mais difícil. Sim, Quando que fala, não, agora é tudo todo mundo. você tem que fazer levantamento e tal. É. Mas isso aí, ó. Enfim. É um tema de sobre relacionamento, sobre cotidiano, pra gente abordar num novo podcast aí no futuro. Exato. Além disso, como você falou, a gente quer abordar temas de cultura, viagens, história, tecnologia. Todo mundo A aqui evolução muito ligado da com tecnologia. Pô, A aplicação da tecnologia no nosso dia a dia, né? Agora, essas novas tecnologias de mundo cognitivo, é muito bacana. Exato, muita coisa. E, enfim, essa lista ainda pode ser estendida aí. Basta você, se tiver algum tema que a gente não tenha citado que você quer ouvir, deixa num comentário pra gente, entra em contato com a gente, que quem sabe a gente não aborda mais temas aí posteriormente. E se você tá achando que é muito abrangente aí o que a gente vai abordar, pensa o seguinte, é engrenagem, uma coisa leva a outra. E por fim, gente, a evolução do Engrenagem Cast será o canal Engrenagem. A gente já abordou isso aí no comecinho do cast, falando que é um nosso sonho, é uma coisa que a gente tá pensando aí em trazer pra vocês. Na verdade, a gente não tá pensando, na verdade, a gente já tá construindo. Tá caminhando já, né? Exatamente, é um projeto em andamento. A primeira pontinha do iceberg aí é o Engrenagem Cast. Esse é o nosso ponto de partida. O Engrenagem Cast vai ser o nosso ponto de partida e ele já estará presente dentro do nosso canal site. Engrenagem, do Que nosso esse- site. E o site se chama Canal Engrenagem, que vai ser um site com perfil de portal, né, onde a gente vai agregar reviews em vídeo, gameplays, coberturas de evento, editoriais, além de parcerias com outros youtubers, né, que farão parte do grupo Engrenagem, né? Essa é a ideia, né, de Exato, é. agregar mais coisas ao essa é a nosso... grandeza do nosso projeto aqui. É, Exatamente. Nossa engrenagem futuro, aqui. O futuro do canal Engrenagem é o grupo Engrenagem, olha só, hein? Essa é uma ideia que a gente já tá buscando realizar, a gente já tá em processo aí, caminhando para poder concretizar essas ideias aí do nosso grupo Engrenagem em si.
A primeira parte, o primeiro passo já foi dado, que é a partir desse casting. E é isso então, Marcião, mais alguma coisa aí a ser acrescentada? Não, só diria que muito obrigado para as pessoas que estão já nos ouvindo aí, já são nossos ouvintes. Eu agradeço muito a força, porque é um sonho nosso e é muito legal estar aqui compartilhando isso com vocês. Vocês fazem parte disso e eu sei que muitas pessoas falam isso meio que de boca para fora, por demagogia, mas é verdade mesmo, né? As pessoas, os ouvintes fazem parte disso. Então eu agradeço muito vocês. Robertão? E eu também quero agradecer a todo mundo aqui que vai dar esse pontapé inicial aqui com a gente, acompanhando o nosso cast semanal. E, pô, estamos aqui pra escutar vocês também, né? Não queremos só vocês escutem a gente. Dúvidas, sugestões, deixem os comentários aí que a gente vai ler aqui nos próximos podcasts. Então é isso. Acessem nosso site, canalengrenagem.com.br. Nos sigam nas redes sociais, links no post e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, galera. Valeu! Mas ó, tá aí um bom tema pra gente falar uma hora. Os divórcios que a Netflix pode causar. Verdade, hein? Olha só. Porque você tá maratonando uma série... Nossa, se eu assistir um episódio de uma série que eu tô assistindo com a patroa sem ela, rapaz... Rapaz, isso dá... Uma briga... É uma traição ali sem uma outra pessoa, né? Você tá traindo ela com uma coisa, vamos falar assim.